digam que eu sou convidada. Eu sou daqui. Eu sou dessa igreja. Se eu sair da minha igreja, essa é a minha igreja aqui no Rio. Então, eu estou feliz de estar aqui. Abrir essa oportunidade para mim, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nunca haviam me convidado. É verdade. Todas as vezes que convidaram, eu ouvi. Portanto, vamos falar. A Heloísa está aí, não está? Cadê a Heloísa? Está lá. A Patrícia não veio? Não, mas a Heloísa está aí, representando comigo a casa de Maria e Marta. Para agradecer a vocês, hein? O Wagner também, mas é porque eu não falei dos homens. Então, vamos trabalhar. Vamos falar hoje, começando de uma mulher, como todas elas, muito conhecidas, e eu vou convidar aquelas que trouxeram a Bíblia a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Não, eu quero dizer para vocês que não é esse. Esse é o de amanhã. É Lucas 13 que eu quero. São duas mulheres. Essa de Mateus eu vou deixar para amanhã. Lucas 13. Eu vou começar a ler no versículo 10, onde está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amém. Vamos parar aqui um pouquinho e ver essa situação. Você vai observar, todas as vezes que entra uma mulher na narrativa bíblica, ela rouba a cena. Dali em diante, é aquela mulher. Aqui está falando que era um dia de sábado. E Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Assim nós vemos que Jesus era mestre. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Vamos ver quem é esta mulher. Como era a vida dessa mulher? A Bíblia diz que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Há 18 anos, essa mulher era doente. Qual era essa enfermidade? Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Pense uma mulher que está encurvada há 18 anos. Mulher. Esta mulher não podia botar um saltinho. Essa mulher não podia usar um vestido bonito. Esta mulher nem precisava se maquiar, porque ninguém ia ver o rosto dela. Essa mulher era deselegante, por que não dizer deformada? Uma pessoa que andava encurvada. A Bíblia deixa claro para nós
que ela queria se endireitar, mas de modo nenhum ela podia. Se você, como mulher, tentar andar 10 minutos encurvada, você vai ver como é que você fica depois. A depender da idade, vai ser difícil endireitar. Por isso que eu nem fiz mais do que 1 segundo. Olha, pense na situação dessa mulher. O sofrimento dela não eram 18 horas, eram 18 anos. Mulher. A Bíblia não diz que ela era aleijada. A Bíblia não diz que ela era inválida. Ela era encurvada. E eu creio que ela foi começando a encurvar e foi, até que encurvou totalmente. Esta mulher, num dia costumeiro, o dia de sábado, você pensa sexta-feira à noite, ela chega em casa, ou ela chega no quarto, e quando ela joga aquele corpo cansado e doído na cama, ai, que alegria, que sossego, né? Quando a gente está muito cansada, chega em casa, entrega o peso sobre um colchão. Ai, que bom, que alívio, não dói mais. Depois ela pensou, amanhã não tenho que acordar cedo, amanhã é sábado, amanhã tem culto. Do jeito que você vai para a cama sábado, e você diz amanhã é dia de culto, porque é domingo, essa mulher tinha um compromisso com o coração dela. Ela ia para a sinagoga, era o dia do culto dela. Dormiu. No outro dia, na hora certa, levanta, se arruma, do jeitinho dela, e lá vai ela. Caminho da sinagoga. Quantas vezes aquela mulher tinha feito aquele caminho? O que é que ela via? A pessoa encurvada, ela não vê o céu, ela não vê os jardins em volta do caminho, ela não vê as árvores, ela não vê o rosto das pessoas, ela conhece das pessoas apenas os pés. Ela olha para o caminho e ela vê a sujeira do caminho, os buracos, as pedras. Ela não vê o que é bonito. Ela não conhece o sorriso das pessoas, o brilho dos olhos dos irmãos. Meus irmãos, é tão difícil. Olha que eu ando de igreja em igreja pregando. Por causa da pandemia, fiquei em casa pregando para um celular, uma câmera. E dali eu fazia de conta que estava vendo as pessoas sozinha dentro de casa. Botava uma blusa, porque da cintura para baixo eu era um pijama. Eu tenho conversado com muitos pregadores, todo mundo fica de pijama. Estou entregando todos aqui. E ali era eu e a câmera, conversando, falando o dia todo. Teve um dia que eu fiz 8 lives. Que solidão! Eu não via as pessoas. Um dia, já no final, eu fui convidada pela primeira vez para ir pregar na PIB do Recreio. Eu disse, mas tá, irmã, nós estamos fazendo espaço, todo aquele aparato. Eu fui acostumada a entrar naquela igreja que parece o Maracanã.
sempre cheia de irmãos. Eu cheguei lá, quando eu cheguei no púlpito, que eu olhei, eu vi os meus irmãos assim, separados uns dos outros, mas o pior de tudo foi vê-los de máscara. Eu não recebi o sorriso deles. Foi a primeira vez que eu descobri que eu nunca tinha valorizado o sorriso dos meus irmãos na igreja. Nunca eu tinha agradecido a Deus pelo sorriso com o qual os meus irmãos sempre me recebem. Eu chorei no púlpito, com saudade do sorriso dos meus irmãos. Como é difícil você olhar para um rosto e não ter o sorriso das pessoas. Esta mulher não via o sorriso das pessoas há 18 anos. Ela mexe comigo por causa disso. Que vida triste. Esta mulher só via para os lados e para trás. A visão dela era essa. Era só isso. Ela andava naquele caminho e sabia, aquela lata de lixo está lá desde a semana passada. Mas ela conhecia as pessoas pelos pés. Quem é João? Aquele que tem o calcanhar rachado. Quem é Joana? Aquela que tem joanetes. Quem é Maria? Aquela que nunca faz as unhas. Ela conhecia a pessoa pelos pés. Normalmente, os pés dos seus amigos você não conhece. Mesmo que eles andem descalços na sua frente, você não sabe descrever os pés deles. Mas talvez você descreva bem as mãos, o rosto, o cabelo. Mas os pés não são algo a que você dá atenção. Mas ela podia descrever as pessoas pelos pés. Que coisa! Porque ela só olhava para baixo. Ela não olhava para o rosto. Quantas vezes nós vivemos assim, como aquela mulher? Nós conhecemos as pessoas pela parte menos louvável. Se nós vamos descrever uma pessoa, nós descrevemos a pessoa pela pior maneira da vida dela. Não sabemos buscar elogios para as pessoas. Não sabemos dizer valores das pessoas. Não procuramos palavras que possam enobrecer aquela pessoa. Mas nós encontramos defeitos para dizer, para anunciar. Olha que nós fomos feitos, criados por Deus, para dizer boas novas. Existem palavras que podem marcar pessoas do ponto de vista negativo. E palavras que podem marcar os outros do ponto de vista positivo. A palavra de Deus diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Nós podemos arrebentar com uma pessoa pelo que dizemos, mas nós podemos levantar uma pessoa pelo que dizemos. Então, se nós queremos construir pessoas, lembrando que nós somos
responsáveis pelas pessoas em nossa volta, nós precisamos usar palavras de elogios, não é de bajulação, mas é palavra de elogio. Palavras verdadeiras de qualidades que nós podemos ver nas pessoas. Uma vez eu fui aconselhar uma senhora e eu pedi a ela que fizesse uma lista das qualidades positivas do marido dela e das negativas. Ela fez uma lista tão grande das negativas e das positivas, ela disse: irmã, não encontro nenhuma. Eu disse: então você só pode ser a pessoa mais idiota que pisou nessa terra. Por quê? Eu disse: você casou e prometeu viver toda a sua vida com uma pessoa que não tem uma qualidade positiva. Ah, mas quando eu casei, ele era um homem bom. Eu disse: então ele piorou ao seu lado. Você é culpada. Porque até casar com você, ele era um homem tão bom. Casou com você, o homem não presta mais, a culpa é sua. A sua influência é tóxica na vida desse pobre, desse homem. Eu nunca pensei de ouvir isso da senhora. Eu disse: mas o que você quer que eu diga? Você acabou de me dizer. Olha, se Deus olhasse para nós, pelos nossos defeitos, nunca Ele ia mandar o filho dele morrer a nossa morte. Mas quando Ele olhou para nós, Ele viu que a gente não valia nada. E Ele tinha uma certeza: eu vou mandar o meu filho e ele vai morrer, porque eles vão matar meu filho. Isso Ele sabia, por causa do nosso pecado. Se você quer mudar o seu estilo de vida, e você quer ser cura no ambiente em que você vive, comece a elogiar. Comece a buscar características boas na vida das pessoas e dizer a elas. Comece a dizer às pessoas o que de bom você vê na vida dessas pessoas. É bom, principalmente para seus filhos. Quantas vezes nós passamos semanas sem dizer para os nossos filhos o quanto eles são preciosos, quanta alegria eles nos dão, quanto nós somos felizes, porque eles existem. Não é? Uma vez, eu fui pregar numa igreja Maranata, lá do Meier. E o moço que me levou lá, ele disse que ouviu o meu filho dizer assim: rapaz, a minha mãe me disse que nenhuma mulher no mundo é digna de ser minha mãe. Eu fiquei com tanto medo. Eu disse para ele que o rapaz me contou. Ele disse: mamãe, eu tenho pensado nisso minha vida toda. Eu digo: nenhuma mulher é digna de ser sua mãe, por isso que Deus me deu você. Chama a atenção das qualidades. Eu cresci ouvindo: você é inteligente, sadia, bem alimentada, você vai para frente. Um dia eu perguntei para o meu neto quem é o menino mais lindo do mundo. Ele disse: claro que sou eu. De tanto ouvir. Se você chamar a atenção das qualidades positivas, elas vão crescendo. Mas se você chamar a atenção dos defeitos, eles também vão crescendo. É preciso
que nós olhemos para as pessoas que estão em nossa volta e nós encontremos motivos para louvar a Deus pela vida daquela pessoa. Com certeza, aquela pessoa não veio ao mundo para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus quer. E o que Deus quer nem sempre é o que eu quero, porque eu sou pecadora. Aquela mulher andava encurvada. Ela só via o lado pior das pessoas. Mas ela também só via a sujeira do chão onde ela andava. Quantas vezes nós estamos morando num lugar, temos um teto sobre a nossa cabeça, paredes que cercam a nossa casa e a nossa morada. Temos uma cama para dormir, uma mesa para comer, mas nós só colocamos defeito no lugar onde vivemos. E não oramos por ele. Pode ser que você more num lugar que de uma hora para outra se tornou tão perigoso. Mas por que é que Deus permitiu que uma bênção como você morasse naquele lugar? É para você abençoar. Jesus Cristo diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está no céu. Então, o lugar onde você mora vai sendo sempre melhor porque você está ali. É preciso que você encontre lugar, tempo, motivo para louvar a Deus. Tem um salmo que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, entoai-nos algum dos cantos de Sião. Mas como havíamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha, eles estavam sendo levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Eles pararam de louvar. Eles pararam de glorificar. Porque eles estavam sendo levados cativos. Por isso, quer dizer que quando tudo está bem conosco, Deus é digno do nosso louvor. Mas quando a dificuldade chega, Deus não é digno do nosso louvor. Deus é digno do nosso louvor em todo o tempo. O teu louvor estará sempre na minha boca, diz o salmista. Nós precisamos saber que se eu estou triste, Deus é digno do meu louvor. Se eu estou alegre, Deus é digno do meu louvor. Se eu estou passando necessidade, Deus é digno do meu louvor. Eu estou indo viajar semana que vem, vou encontrar com uma moça de 22 anos, que os pais preferiram ficar na Ucrânia para lutar, mas mandaram a filha para fora da guerra. E eu vou estar na mesma casa com ela. E desde o momento que eu soube que eu ia ficar com essa menina, eu comecei a planejar gastar a maior parte da minha vida com ela em oração. Porque eu me lembrei que nunca orei pela Ucrânia. Nunca orei pelos missionários que estão na Ucrânia. Está vendo? Deus abrindo a minha visão
me dando a oportunidade para ser bênção na vida desse povo? Quantos cristãos estão lá morrendo e clamando a Deus? Então agora eu tenho essa oportunidade, no meio da dor. Eu tenho que chorar com essa menina. Eu tenho que agradecer a Deus pela chance. Eu tenho que abençoar aqueles que estão nos amaldiçoando. Nós estamos aqui na terra, nessa época, por alguma razão, e a razão é Deus que diz. Jesus Cristo disse muito claro: eu edificarei a minha igreja. E como é que ele edifica, se não for através de você e de mim? Ele nos colocou aqui nessa época para sermos as mulheres da igreja do século 21. E ele sabe o que está fazendo. E se ele nos colocou, ele conta conosco. Aquela mulher só via o que tinha de pior no caminho que ela andava. Nós ouvimos sempre muita reclamação. As pessoas reclamam de tudo. Reclamam de tudo. Nada está suficiente. Nada está suficiente. Eu trabalho na casa de Maria e Marta com umas mulheres que Deus me botou, parece que Ele trouxe do céu. Heloísa, Patrícia, tem o Wagner. É um povo que não reclama. São os meninos que estão sempre felizes. Eu procuro dar liberdade para eles trabalharem. Eu faço a minha parte para facilitar a parte deles. Não reclamam. Não reclamam. E eles ganham pouco. Mas nunca eu recebi reclamação. Nunca vi esse povo de mau humor. Está todo mundo bem dizendo. Está todo mundo feliz. Isso se chama coração no trono de Deus. Nós precisamos abençoar o lugar onde moramos. Preste atenção nisso. Comece a olhar para a sua casa e saber que Deus está ali com você. Comece a olhar para a sua família, que lhe dá trabalho, aborrecimento e tudo mais. E comece a pensar que a sua vida não seria melhor sem eles. Esta mulher não olhava os jardins. Ela não conhecia as flores. Ela não via os pássaros voando. Ela não via árvores produzindo. Mas ela olhava para o chão. Ela via as pessoas passando com o pé sujo. E porque ela era encurvada, ela também olhava para trás. E quando nós andamos olhando para trás, seguramente nós ficamos amarrados no que já passou. Nós não temos um passado. Nós temos uma história. Uma história. Toda história se escreve por capítulos, entram personagens e saem personagens. Tem fadas, mas tem bruxas. Tem dores, mas tem sorriso. Essa é a nossa história. Cada uma de nós tem a sua história. Gerada em capítulos. Onde você nasceu? Você está até hoje no lugar que você nasceu?
Você nasceu onde? Deixa eu perguntar. No centro? Do centro você foi morar onde? Na ilha. Já mudou o cenário. Está vendo? Já mudou o cenário. Pastora Luiziana nasceu aonde? Na Paraíba. Olha o cenário. De lá veio para o Rio de Janeiro, mudou o cenário. Mudaram os personagens. Alguns ficaram. Eu nasci no interior do Pará, fui morar na Bahia, da Bahia para o Espírito Santo, do Espírito Santo fui para o Iraque, do Iraque vim para o Rio de Janeiro. Olha quantos cenários para escrever a minha história ainda não acabou. Eu ainda estou viva. Deus, Ele segue a nossa história, porque o futuro está sempre na mão dEle. Ele sabe o que Ele vai fazer com a experiência que você teve ontem, com a surra que você apanhou ontem, com o prejuízo que você apanhou ontem. Ele sabe como aquilo vai fortalecer os seus músculos espirituais, para você, mais na frente, saber caminhar. Fique certo de que nós temos ginásticas de fé. Ginásticas de fé. Para poder vencermos lá na frente as dificuldades que vão chegar. A vida, ela é toda feita em capítulos. E tem capítulos dolorosos. Desde que eu enterrei minha filha, apareceram tantos filhos. Pastor Luiz é meu filho. Quem não quer um filho como o pastor Luiz? Eu tive outra filha, a Kay. Ficou comigo 21 anos. Deus já levou. Agora tem outra moça andando comigo que o pessoal está dizendo, olha, a Kay veio e já morreu. A Rosáurea estava com ela, morreu. Aí você. Já estão dizendo isso para a pobre da moça? Dentro da igreja, viu? Seus irmãozinhos. Isso é elogio. Esse é o incentivo. Para o povo não andar comigo porque morre. Pensa. O que é que eu vou fazer? Tem que amar. É a ordem do mestre. Você não tem passado, você tem uma história. E quantas vezes, olhando para a sua história, você aprende a caminhar melhor hoje e amanhã. Lembra quando o profeta Ageu diz, considerai o vosso passado. Quando você olha e você vê quantas dificuldades já se passaram. Aquele Deus que estava provendo lá é o mesmo que provê hoje, é o mesmo que vai prover amanhã. Ah, mas eu tive prejuízo. Não. Aquilo que você pensou que era prejuízo não foi. Porque Deus nunca vai permitir que alguma coisa aconteça para prejudicar. Ele está olhando e vendo que você precisa daquela experiência. Vamos pensar o seguinte. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos salvos. Foi para sermos santos. O plano de Deus para nós não é salvação, é santificação. Porém, ninguém pode ser santo se não for salvo. E como só Ele pode nos salvar, Ele vai lá, salva você, está aqui, lhe dá o Espírito Santo, agora você vai caminhar o caminho da santidade. E nesse caminho da santidade, você vai tomar muito esfregão.
Vão acontecer coisas que você diz, onde é que está Deus? Estou mesmo aqui. Passa aí, toma o teu esfregão, faz força, vamos embora, levanta, para fortalecer para a próxima. Os sofrimentos não foram Deus que inventou, mas Ele permite, que é para nós estarmos fortalecidos para frente. Quantas vezes você fica olhando para trás e você vai trazendo o lixo, porque fulano me fez isso, porque fulano devia ter feito comigo e não fez, porque fulano não devia ter feito e fez. Olha, Paulo diz, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Você acha que Paulo estava satisfeito com o currículo dele? Qual era o currículo de Paulo? Quando ele fala, faz até vergonha. Eu digo, Paulinho, se eu fosse você, eu não diria. A primeira vez que o nome de Paulo aparece na Bíblia, aparece em conexão com o crime de assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Arrebentava, ele entrava nas casas, pior do que Putin. Entrava nas casas, Paulinho, e ele arrastava mulheres, crianças, nossos irmãos, meus irmãos, e encarcerava. Vê se isso pode ser algum pastor. Pois olha, Deus estava deixando. Vamos embora, vai. A senha dele estava chegando. Ele estava indo para Damasco para procurar quem era crente, para amarrar, trazer, para encarcerar em Jerusalém. No meio do caminho encontrou Jesus, já era. Paulo, quando você olha no capítulo 24 de Atos, ele chora dentro do templo. Jesus dizendo assim para ele, Paulo, sai daqui. Sai porque vão te pegar. Mas eu matava os meus irmãos. Quer dizer, tudo que eu fiz com ele vão fazer comigo. Jesus, sai daqui. E ele chorava. Você está vendo? Você vê o currículo de um homem desse? Mas ele não tinha prazer no que fez. Mas ele não deixou que o passado dele prejudicasse ou impedisse o seu futuro. Aí ele diz, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Ele não ficou amarrado no que ficou para trás. Não ficou amarrado. Ele foi, e é assim que nós precisamos fazer. Se alguém lhe prejudicou, olha, o verbo está no passado. Ele não tem que estar lhe prejudicando até agora. Você tem que soltar. Preste atenção o que é o ressentimento. Você quer, eu quero que a Luiziana morra. Aí eu tomo veneno. É isso que é ressentimento. Eu fico cheia de ódio da Luiziana. A Luiziana está no Anais. E eu estou morrendo. Você não vê as pessoas dizerem, eu estou morrendo de raiva. É sim, é você que está morrendo. Porque o fulano não está nem sabendo. Então deixe para lá. Eu não estou falando que isso é fácil. Eu estou dizendo que isso é necessário para você crescer. Para você beber da água que Jesus Cristo já mandou para você. Para você levar vida plena. Para você transbordar de Cristo. É necessário que você deixe para trás as coisas que para trás ficaram. Mas esta mulher, com tudo isso na vida dela, encurvada, ela ia para a igreja. Ela ia. Vocês vão ficar assustadas. Ela chega naquele sábado, subiu,
entrou, a primeira ala era para os estrangeiros. Ela passou, a segunda era para as mulheres, a terceira para os homens, a quarta para as autoridades eclesiásticas. Ela atravessou pela ala dos estrangeiros, procurou uma cadeira no meio das mulheres e sentou. E ficou lá quietinha, toda encurvada, a cabeça quase encostando no joelho. Aí começou a pregação. Numa sinagoga, primeiro vem alguém e lê a Torá. É uma parte do Pentateuco. Depois ele desce, é chamado uma pessoa para fazer a leitura da Haftorá, que é um dos profetas maiores. Torá, Pentateuco, é Moisés. Depois entra a Haftorá, que é um trecho de um dos profetas maiores. Quando a pessoa senta, então sobe aquele que vai fazer a explicação, o sermão. E naquele dia era Jesus que estava pregando. Quando Jesus abriu a boca, toda a assembleia vibrou. Porque, lógico, como é a voz dele? A voz do Senhor é poderosa. A Bíblia diz, no Salmo 29, que a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O que significa que a voz dele é inconfundível. Quem estava pregando naquela noite era o jovem mestre Yeshua. Quando ele começou a falar, que ele disse, Shalom, aquela mulher estremeceu. Ele começou a falar. A palavra ia entrando. A palavra ia entrando. Ia rasgando tudo. Aquela voz ia calando lá na alma de todos. Aquela mulher olhou para a direita. Todos olhavam para frente. Aquela mulher olhou para a esquerda. Todos olhavam para frente. Ela não podia vê-lo. Todos naquela sinagoga podiam ver o mestre Yeshua. Só ela estava impedida. Só olhava para frente, só olhava para baixo. Conhecia das pessoas só os pés. Só podia ver a sujeira do caminho. Vivia presa no que passou porque olhava para trás. Chega na sinagoga, não pode ver o rosto do pregador. Quem estava falando naquele sábado de manhã era o próprio Deus, chamado Jesus. A voz que ela estava ouvindo era a mesma voz que criou todas as coisas. Era a mesma voz que disse para o mar, sossega, e para as ondas, parem. Para o mar, para o vento, para. Mesma voz. Aquela mulher não podia olhar. Ele olhou para ela e disse, ei, a Bíblia diz, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, ele tirou a mulher de onde estava e chamou. Você, vem aqui. Ela não via que ele estava chamando por ela. Mas ela estava no meio das mulheres. Você sabe como é mulher. Ei, é com você, vamos embora. Levanta. A mulherada é desse jeito, é uma bênção.
Porque foi Deus que nos fez assim. Não é? Lá vai a mulher, exposta no meio de todo mundo. Todo mundo vendo a deformidade. E a mulher, coitadinha, lá vai ela. Chegou lá perto. Jesus disse assim: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. E dava glória a Deus. Pense o que é isso. Que aquele anzol que prendia a mulher encurvada se tornou um mel. De uma hora para outra, ela olhou e viu o teto da sinagoga. Ela viu o rosto das pessoas. Ela viu o rosto dele, que com certeza estava rindo para ela. Quem sabe esperando um abraço. Porque Jesus Cristo é desse jeito. Ele mais parece brasileiro do que tudo. Né? A Bíblia diz que aquela mulher fez um escândalo porque dava glória a Deus. Dava glória a Deus. Quem operou o milagre? O filho. Quem recebeu a glória foi o pai. É sempre assim. Ele quer ser glorificado através de você. Ele diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está nos céus. Você faz a obra, Ele é glorificado. Agora, você já pensou o escândalo dessa mulher no meio da sinagoga? Glória, glória, glória. A mulher nunca mais tinha olhado para cima. A mulher nunca mais tinha visto o rosto das pessoas. Quantos anos na vida dela ela não dava um glória? Hein? Ainda hoje tem certas igrejas onde você não pode abrir a boca e dar um glória. Imagina na sinagoga, há 2000 anos atrás. Misericórdia. O chefe da sinagoga ficou uma arara. A Bíblia diz: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse para a multidão: 6 dias só em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe o Senhor: hipócritas, misericórdia. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Preste atenção agora o que Jesus diz. Por que motivo não se devia livrar do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha o que Jesus está dizendo. Que quem estava prendendo aquela mulher naquela situação era Satanás. No início dessa leitura, a Bíblia diz que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Que coisa! Possessa de um espírito de enfermidade. Olha, nem toda enfermidade nós podemos atribuir a demônios, mas tem enfermidades causadas por demônios. Nós vemos isso muitas vezes na Bíblia e aqui tem um exemplo. Por que Satanás determinou um demônio da casta de enfermidade para manter essa mulher encurvada? Por que Satanás decidiu isso? Ora, o seu papel aqui, demônio, você vai naquela vida, você vai encurvar. Você vai encurvar. Para ela nunca mais olhar para cima nem para frente. Só para baixo e para trás. Essa vai ser a visão dela. Esse é o seu ministério na vida dessa pessoa.
Olha, Satanás mantinha aquela mulher através de um espírito de enfermidade, olhando para baixo e para trás, para ela nunca olhar para frente nem para cima. A mulher ia para a sinagoga todo sábado, mas irmã, e demônio entra na igreja assim. A Bíblia diz em Jó, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, veio também entre eles Satanás. E Deus perguntou para Satanás, de onde vens? E Satanás disse, de rodear toda a terra e passear por ela. Olha, entrava e saía, e aquele demônio prendia a coluna da mulher para baixo. Quantas vezes a gente pensa que uma operação maligna na nossa vida nos leva só para beber, para fumar, para imoralidade sexual? Não. Às vezes é uma atitude da qual nós não nos livramos. Pessoas que estão sempre reclamando. Aquilo se tornou uma obsessão. Alegria é fruto do Espírito. Eu conheço uma pessoa que dizia, eu não sei como você abraça todo mundo. Eu disse, eu gosto de abraçar. Eu não sei abraçar. Eu disse, então vai aprender comigo. Não tem pessoas que são assim? Muitas vezes essa pessoa não foi habituada desde pequeno. Tem pessoas que não cresceram dizendo eu te amo, ou ouvindo eu te amo. Então elas têm dificuldade quando crescem. Tem pessoas que não foram criadas com toque, assim, de carinho, têm mais dificuldade. Isso não significa que elas são possessas. É hábito. E o hábito é uma segunda natureza. Mas tem pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre olhando o lado errado das coisas. São incapazes de se alegrar com aqueles que estão alegres, de jubilar com aqueles que jubilam. Nós precisamos nos libertar dessa opressão que nos faz olhar a vida, o ambiente e as pessoas do lado pior. E se você conhece alguém assim, se aproxime dessa pessoa sem que ela saiba e começa a dar para ela injeção de alegria. Começa a buscar na vida dela alguma coisa boa para dizer para ela. Começa porque é bom. Eu me lembro, lá no meu prédio tinha um porteiro. Ele estava sempre assim, ele não falava muito com a gente. Era o mais caladinho de todos, ele andava meio que puxando de uma perna. No dia dos Pais, eu tinha pregado aqui pelo Rio, e eu preferi vir almoçar em casa. E quando eu entrei, eu olhei para aquele homem, e eu pensei, esse homem é pai. E ele está trabalhando aqui o dia todo, do Dia dos Pais. Ele não vai almoçar com os filhos dele. Aí eu subi, eu botei R$100 dentro de um envelope e eu trouxe para ele. E eu disse para ele, seu Aprígio, hoje é o dia do papai. E o senhor é pai. O senhor tem filhos. Eu quero fazer com o senhor uma oração. Eu fiz uma oração. Na oração eu agradeci a Deus pela vida dele, porque ele se expunha na portaria de um prédio em Copacabana para proteger a vida de todos que estavam ali. Não há dinheiro que pague isso que ele faz. Eu agradeci a Deus pela vida dele como pessoa. Agradeci pela esposa dele, pelos filhos dele, e eu disse para ele, aqui tem um presente para o senhor. É para o senhor, quando sair daqui, comprar uma pizza para comer com seus filhos à noite e beber refrigerante. Esse homem chorou. Ele abriu para mim
uma alegria que eu não conhecia antes. Depois de 2 anos, ele morreu. Mas ele tem um filho chamado Victor, que um dia foi lá no prédio para falar comigo, para me agradecer. Ele nunca deixou de falar daquilo. E no final que ele dizia, e ela é crente, agora todo mundo vai para a igreja. Olhe bem, e ela é crente, e agora todo mundo vai para a igreja. Eu não sabia disso. Foi o filho dele que me disse. Olha, lá na portaria, tudo pronto. Eu disse para o Senhor Jesus, eu gastei R$100 para ganhar essa alma para o Senhor. O que eu estou dizendo é que você pode construir com o seu sorriso. Você pode construir com uma palavra boa. Com um bom dia, como vai você e a sua família. Ah, mulher, não está muito bem lá em casa, vamos orar. Não espere a pessoa dizer que sim, comece. Porque ela pode dizer que não. Comece a orar. Você não vai perder nada, mas poderia ter perdido a oportunidade. Olhe, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, nunca perca a oportunidade de dizer a palavra de Deus. Será que tem na sua vida alguma amiga que está encurvada sob a pressão de tristeza, de ressentimento, de dores do passado, de perdas, de injustiças que passou? Levante-a com palavras. Comece a fazê-la acreditar que existe um Deus que a formou no ventre de sua mãe. E esse Deus não se engana. Ele não a criou para ficar aqui infeliz, mas para que a vida dela seja um hino de louvor à presença dEle. Encurvada, nunca mais. A Bíblia está dizendo pela boca de Jesus que esta mulher ali dava glória a Deus. A Bíblia deixa claro que ela estava casmurra, entristecida, deformada, olhando só para o chão e para trás, porque havia uma intenção de Satanás para que ela levasse aquela vida. Existem muitas de nós que podemos estar encurvadas, mas não no corpo, na alma, pelo peso de acontecimentos, de lembranças, de experiências dolorosas. Mas daquela forma que aquela mulher veio ali, e Jesus Cristo a chamou e disse, tu estás livre da tua enfermidade. Eu quero dizer que nós também estamos reunidos. Vamos orar neste momento para libertação de enfermidades, de dores, de tristezas, indagações, aflições que nós temos passado. Passamos um momento muito difícil com essa época de pandemia. Muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês, passou. Passou. Olha nós aqui. Somos a geração pós-Covid. Mas nunca pense que é um novo normal. Nunca mais será como antes. É preciso que estejamos prontos para saber que situações mais difíceis estão por vir. Mas enquanto elas não chegam, vamos dançando. Para esperar. Deus nunca se engana. Eu quero pedir a você uma coisa. Dia da Mulher. Seja na sua casa a pessoa mais alegre,
mais querida, que diz as melhores palavras, que procura ver o bem que todo mundo faz, seja a pessoa que expressa a alegria da casa. A Bíblia fala a dona da casa, da porta da rua para dentro. Se a casa estiver ruim, é culpa sua. Mas se a casa estiver feliz, é culpa sua. A sua casa, onde você vive com sua família, é o seu lar. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela edifica, é ela que constrói a casa do jeito que é o coração dela, onde todos ficam satisfeitos. Diga palavras boas, pare de criticar negativamente. Ponha para dentro, não diga. Ore em voz alta, elogie seu marido, coitado desse homem. Quanto tempo ele não ouve um elogio seu? Hein? Não precisa me dizer, não. Há quanto tempo ele não ouve um elogio bonito? Será que ele não está ouvindo lá na rua? Cuidado, abra o olho. Diga coisa bonita para esse homem que ele merece. Diga coisa boa para os seus filhos, porque eles precisam. Seu marido precisa de incentivo. Seus filhos precisam de incentivo. Sua casa precisa de vida. E a vida e a morte estão no poder da língua. Que você possa construir um lar segundo o coração de Deus. E que a alegria de dentro da sua casa seja constante. Que Deus batize a sua casa numa unção constante, completa e profunda de alegria. Ó Senhor nosso Deus, desde toda a eternidade Tu és Deus. Tu criaste céus e os céus dos céus, Senhor. E Tu nos trouxeste como mulheres, Tuas filhas, agora. Nessa época de pandemia, nessa época de guerra, nessa época de notícias tão tristes, mas nesta época que o Senhor quer que sejamos uma bênção a começar da nossa casa. Cria em nós um coração repleto de louvor. Dá-nos palavras construtivas. Abre a nossa boca para dizermos o que é bom. Explode de dentro de nós uma alma de sorriso, de amor, de benignidade, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos qualidades, maravilhas no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos irmãos. Faz que possamos derramar do nosso coração boas notícias, para que Teu nome seja glorificado onde estivermos. Isso é o que nós pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.